Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido que está me ouvindo, comenta, dá um clique e ative o sininho aí das notificações para que o YouTube reconheça, né? E encaminhe, envie essa mensagem de hoje para muitas e muitas pessoas, para que o Evangelho do Senhor possa chegar mais longe. Estamos lendo no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, hoje Jeremias no capítulo 14. Queridos, e o capítulo 14, ele é marcado por 3 momentos de intercessão de Jeremias para com o povo. E são 3 momentos que é terminantemente rejeitado por Deus, porque o propósito de Deus era levar o povo ao arrependimento, era levar o povo para o caminho da fidelidade. E o caminho da fidelidade, o caminho da adoração, é o caminho de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Tá? E lá na frente a gente vai entender na história do povo judeu, né, do povo de Israel, que lá teve um momento na história em que eles nunca mais se prostraram a deuses nenhum. Então aqui a gente está vivendo esse momento de ensino de Deus para com o povo. E do verso 1 ao 6, Deus vai falar para Jeremias, né, mostra para Jeremias a respeito de uma grande calamidade que viria sobre a nação, né? Viria a seca. O povo estaria sofrendo pela seca, né? E aí o texto de 1 a 6 ele vai mostrar que até mesmo os anciões que sentavam na porta de Jerusalém para julgar as causas do povo, eles tinham abandonado esse lugar, porque a seca estava demais, né? Estava sobre a terra. E essa seca estava trazendo tristeza para o povo, desencorajando. O povo andava triste, com a cabeça coberta, em sinal de profundo lamento, né? E aí também aqui nos versos a gente vê que até a própria natureza estava sofrendo com a seca, né? Fala das servas, fala do jumento, né? As servas abandonavam as suas crias por causa da seca, e os jumentos, eles não encontravam alimento, né? Os asnos selvagens andavam à procura de alimento e não encontravam por causa do pecado do homem. Tanto a nação de Judá estava sofrendo por causa do pecado, da idolatria, quanto a natureza também estava sofrendo por causa do pecado do homem. Vamos ao texto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Aí está a grande seca, né? Versos 7 a 12, Jeremias intercede pela primeira vez pela nação, né, de Judá, mas Deus rejeita a sua oração. Versos 7 a 12. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia,
Por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Verso 10. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Se você percebeu aqui, o final do verso 10 fala: mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Veja bem, Deus rejeita a primeira oração de Jeremias por conta que Deus estava nesse propósito de punir o pecado do povo. Deus não queria punir o povo, mas sim o pecado do povo. Versos 13 ao 18, tá? A segunda intercessão de Jeremias, ela é também rejeitada. Naquela época, os profetas, eles eram considerados a voz de Deus na terra. E os falsos profetas que haviam em Judá, eles profetizavam uma falsa paz. Eles profetizavam que eles estavam em paz na terra, que não era para ouvir Jeremias. Só que a verdadeira paz, queridos, ela só é encontrada na fidelidade para com Deus. Então, novamente, Deus rejeita a intercessão de Jeremias e relembra para Jeremias o que ia acontecer com o povo e também com os falsos profetas. Versos 13 a 18. Verso 13, então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Verso 16, o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Então está aí a segunda intercessão de Jeremias, e Deus então fala para Jeremias, né? Qual seria o resultado do pecado do povo e dos falsos profetas. Dos versos 19 a 22, encontramos a terceira intercessão de Jeremias, que é rejeitada por Deus novamente, né?
O coração de Deus, ele estava totalmente inclinado a punir o povo por causa do seu pecado, que afrontava a Deus. Deus queria punir o pecado do povo. Verso 19. Acaso já de todo de Jeremias rejeitasses a Judá, ou aborrece a tua alma, Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo de cura e eis o terror. Verso 20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Verso 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Queridos, eu aprendo que o capítulo 14, a lição que traz para mim, para as nossas vidas, mostra a importância da oração, da intercessão, sem se cansar, Jeremias tem esses 3 momentos aqui com Deus e onde a sua oração, Deus continua no propósito de fazer com que o povo se tornasse um povo fiel a Ele. E aí, muitas vezes Deus conhece o coração do ser humano e sabe que só tem um jeito, do povo se voltar para Deus de todo o coração, Precisa haver muitas vezes o sofrimento. Então, queridos, eu vi aqui algumas coisas que eu quero compartilhar. Primeira coisa é o contraste que há entre o verso 1 e o verso 14, que deixa claro para nós, que é preciso a gente discernir entre o falso profeta e o verdadeiro. Nos dias de hoje, nós temos muitos aí, muitos falsos líderes, muitos falsos profetas que pregam e ensinam aquilo que a Bíblia não diz, mas pregam e ensinam aquilo que é bom para o seu próprio ventre, Então, o primeiro alerta para nós aí, que a gente deve discernir entre aquilo que nós ouvimos. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto é que um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, diante da calamidade, ela se mantém firme, ele se mantém firme, orando a Deus e intercedendo pelo povo que ele lidera ou que ela lidera, tá? Uma terceira coisa que eu também trago aqui para nós, e aí eu quero invocar o Salmo de capítulo 18, verso 10, que novamente Deus fala lá que Deus pune o pecado. O pecado é punido, Não é o povo, mas é o pecado. O povo estava apegado ao pecado da idolatria, da desobediência, de não cumprir as ordens do Senhor. Deus havia dado ordenanças e o povo estava apegado a descumprir. O povo havia se corrompido, havia traído o Senhor e Deus estava então no propósito de levar esse povo ao caminho da verdadeira adoração. Então, o pecado do povo estava sendo punido, a sua desobediência. A quarta coisa que eu tiro para mim aqui, que todo o capítulo, ele nos ensina que diante das calamidades, diante das aflições, nós precisamos orar a Deus sem desistir, nem se cansar. No tempo da angústia, a gente precisa orar, a gente precisa clamar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, diz que a gente deve clamar em tempo de angústia.
2 Samuel, capítulo 22, verso 17, vai dizer para nós que Deus vai ouvir o nosso clamor. Quando nós insistimos com Deus, Deus ouve o nosso clamor. O Salmo de 91, versículo 15, diz que quando invocamos o Senhor está conosco. Deus não nos abandona, queridos. Diante das perdas da vida, muitas vezes a perda de um emprego, a perda de um bebê, Deus está conosco. A perda de um ente querido, Deus está conosco. Diante da notícia ruim de uma doença, de um câncer, de uma doença terminal, Deus está conosco. Diante de uma traição, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco sim, sempre, né? E o Salmo 18, 6 é um texto lindo. Ele fala que na angústia, quando clamamos, a nossa oração adentra o céu. E aí eu quero terminar o nosso devocional de hoje com Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz que Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então, o capítulo 14, ele mostra para nós a importância da oração, a importância do clamor, a importância de levar ao Senhor todas as nossas angústias. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço nessa manhã. Obrigada pelo teu grande amor, obrigada pela tua palavra que adentra o nosso coração. Obrigada, Paizinho querido, porque os textos bíblicos nos mostram que toda oração ela é recebida no céu, Pai. Que há um tempo do Senhor para as respostas, mas a nossa oração ela é ouvida, ela é atendida. Paizinho querido, abençoa essa pessoa que me ouve. Aonde chegar esse devocional, Pai, que o Senhor possa ouvir o clamor e a oração dessa pessoa. Paizinho querido, na autoridade do nome de Jesus, seja essa pessoa que está enfrentando uma perda, a dor de uma perda, seja essa pessoa que está enfrentando a dor de uma traição, a dor, Senhor Deus, de uma notícia ruim, de uma enfermidade terminal. Paizinho querido, Tu és Deus poderoso sobre todas as coisas, Pai. Tu estás no controle apesar das calamidades. Tu és Deus verdadeiro apesar das tristezas e angústias. Então leva, Senhor Deus, o coração dessa pessoa, Pai, a confiar plenamente no Senhor. Abençoa a vida dela, sua família. Protege, livra, Paizinho querido, de todo mal, principalmente, ó Deus de poder. Eu te peço, Pai, que a palavra do Senhor ache guarita no coração dessa pessoa, para que ela possa, Paizinho, encontrar a paz que excede todo o entendimento. Nós oramos assim no dia de hoje, Pai, te pedindo que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra nesse dia. Que possamos, ó Pai querido, ser fiel ao Senhor e à Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.